Tudo bem? Marcelo Debaco, da Debaco Corretora. Vou falar um pouquinho de formação de preço de trigo. Nós poderíamos falar em prêmio, bolsa e câmbio, não necessariamente dessa ordem, mas esses números que impactam o preço final das mercadorias. Inicialmente, oferta e demanda, que é precificado pela bolsa, as pressões logísticas, que acaba sendo precificado por prêmio, e câmbio, que é a transformação de uma moeda e uma moeda comercial internacional, ou a conversão para a moeda nacional, no caso de uma importação ou uma exportação. Para que a gente possa entender um pouco o mercado de trigo, o mercado internacional de trigo está bem abastecido, existe uma relação confortável de oferta e demanda e de estoques sobre a demanda, porque os preços do milho até agora estavam baixos e o trigo estava com preço muito alto. Com essa previsão de menor safra americana, a expectativa até de uma certa quebra, os preços do milho voltaram a crescer, tanto que em janeiro a diferença do trigo para o milho eram $60, ou seja, o trigo custava $60 mais caro por tonelada do que o milho, por isso ele não era utilizado para ração, e hoje essa diferença caiu para $20, o que faz com que o trigo se aproxime um pouco mais desse mercado. Lembrando que o mercado de ração tem 3 vezes mais capacidade de absorver trigo do que o mercado de trigo, o mercado de consumo humano. Então, por que não se faz trigo ração no Brasil? Porque o trigo para consumo humano também pode ser usado para ração. Agora, o trigo para ração, ele nem sempre pode ser utilizado para consumo humano, pelas especificações até da exigência, da demanda e dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, na alimentação humana. Então, pensar num país que não tem autossuficiência em trigo para consumo humano, em produzir trigo para ração, é um pouco voltar atrás, aí 15, 20 anos, quando o governo decidiu, junto com a Câmara Setorial do Trigo, que haveria uma precificação melhor para o trigo panificável, e isso acabou viabilizando, inclusive, a pesquisa de novas variedades e melhorou a nossa produtividade. O que nós não conseguimos ainda foi alcançar um custo de produção compatível para combater o mercado internacional e participar mais das exportações. Um dos fatores que nos tira das exportações é o câmbio. Essa variação cambial que nós temos, enquanto o câmbio operou na média no ano passado a 4,10, onde nós fizemos um grande volume de exportação sem necessidade de intervenção governamental, esse ano com a previsão de câmbio mais frouxo um pouco, provavelmente se não houver um auxílio governamental na comercialização, nós podemos chegar a algum momento a uma super oferta de trigo e uma redução substancial dos preços. Porém, o que nós temos que visualizar é o que mercado nós estamos inseridos. O Brasil é um dos 10 maiores importadores de trigo, se não um dos 5 maiores importadores de trigo, e dos 5 maiores exportadores mundiais de trigo, 3 estão nas Américas: Canadá, Estados Unidos e Argentina. Canadá e Estados Unidos fazendo pressão de oferta no primeiro semestre, na colheita do hemisfério norte, e a Argentina fazendo pressão no segundo semestre. Também a Austrália entrava nesse momento, a partir de janeiro, com a sua colheita oferecendo na Ásia. Como a Austrália tem sofrido secas sucessivas e perdas de produção importantes, o Brasil até tem participado desse mercado, tem conseguido participar desse mercado, especialmente nos embarques de novembro, que é quando não se tem trigo argentino ainda da safra nova e não se tem trigo australiano ou de outra oferta, e os trigos colhidos do hemisfério norte já estão sendo consumidos como estoque. Lembrando também que os países que fazem saídas de trigo, embarques pelo Mar Negro, têm os portos congelados a partir de janeiro. Então a situação de logística para o hemisfério norte a partir de janeiro fica bem complicada pelo gelo. Por isso o Brasil tem participado do mercado, cada vez com menos ajuda governamental. Para que a nossa precificação seja compatível e competitiva, nós temos que melhorar o nosso custo de produção. Mas também essa proximidade de 3 grandes fornecedores reprimem um pouco a nossa capacidade de participar, porque eles participam de grandes mercados, são regulares fornecedores, são regulares em qualidade, não que um seja melhor ou pior, não vamos fazer esse juízo de valor, mas provavelmente é muito mais tranquilo para um comprador comprar uma carga de trigo
de um vendedor que fica dentro de uma normalidade ou de uma regularidade de fornecimento do que um fornecedor esporádico. A gente percebe isso quando fala de trigo russo. Os moinhos do Norte e Nordeste ainda não importaram mais trigo russo porque desconhecem um pouco como esse trigo responde na moagem, e também o governo brasileiro, através dos sistemas de segurança alimentar, reduzem a possibilidade de entrada desse trigo no Brasil. Mas ele é muito mais barato que outros trigos, em alguns momentos ele chega a ser $40 mais barato, em outros momentos ele é mais caro por uma questão logística ou até de diminuição de estoques. Então, na formação de preço, nós temos o Brasil numa posição de grande comprador, com 3 grandes fornecedores quase que vizinhando com o país. Nós temos um mercado mundial bem abastecido de trigo e a nossa situação cambial que é desfavorável. Por isso, no caso do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que acabam sendo grandes produtores de trigo, nós temos uma concentração de oferta nos meses de outubro, novembro e dezembro. Depois entra a safra de milho, o pessoal precisa de espaço, acaba vendendo o trigo para fazer espaço para o milho, e logo em seguida nós temos a safra de soja. Então essa concentração de oferta num curto espaço de tempo se traduz em baixa liquidez. No momento que o mercado tem baixa liquidez, os compradores não conseguem absorver o volume de oferta apresentado, mesmo que o Brasil precise importar 7 milhões de toneladas e produza só 6, a gente vai ver o preço cair por a oferta maciça num intervalo muito curto de tempo. Talvez a resposta para essa dificuldade de comercialização fosse mudar um pouco a estratégia comercial, mas isso é para outro vídeo, outra conversa que a gente pode abordar. Espero ter contribuído para os amigos e nos vemos no próximo. Obrigado.